Olá, eu sou Beth Gravina. Estamos aqui novamente para a continuação do livro Valores Cristãos, de Jacques Leclerc. Daqui o escândalo da morte. Daqui, por um lado, a filosofia da angústia que tanto aflige os nossos contemporâneos, e esta angústia não é senão a angústia de morrer, de não poder escapar à morte quando não se lhe vê nenhum sentido. Filosofia do desespero e do absurdo. Por outro lado, a imprensa cotidiana, as revistas e os espetáculos são uma espécie de fuga pânica diante do pensamento da morte. Ao ouvir o público médio, dir-se-ia que no mundo atual só há duas atitudes perante a morte. Uma consiste em desviar dela a vista, a outra em compadecer-se. Os vivos, logo que se veem livres do perigo, apressam-se a não pensar mais nele e lançam-se desvairadamente nas atividades terrenas. Ocupam-se na reorganização do mundo e esquecem os desaparecidos. Sem dúvida, rendem-lhes uma rápida homenagem em cerimônia comemorativa. Colocam coroas de flores nas campas dos soldados, mas lançam-se logo na ação com toda a intensidade para mais facilmente esquecer. Outros compadecem-se. Certos jornais comprazem-se em horríveis descrições que têm por fim despertar a piedade pelas vítimas e mais ainda a indignação contra os autores das crueldades, mas encarando a morte somente do ponto de vista humano. Para o cristão, o problema da morte é completamente diferente. O nosso dever consiste em apresentar ao mundo este problema como Cristo o revelou. A morte, dor e humilhação. A morte aparece como a dor suprema e a última humilhação. É dor porque tudo em nós aspira à vida, que é a condição de toda a felicidade e de todo o prazer. Viver é ser, deixar de viver é deixar de ser. E o caráter infalível da morte envenena todo o prazer com o sentimento do nada. É a última humilhação, porque marca o limite da existência que nenhum gênio pode ultrapassar. Por conseguinte, lembra-nos que somos criaturas insignificantes. Que importa ser se a existência é curta e se chegará um dia em que já não seremos? É por isso que o homem tem medo de pensar na morte. Quando desaparecem os que ama, julga tê-los perdido para sempre. Porque não compreendemos a outra vida, a nossa experiência limita-se a este mundo e nunca é real para nós o que não vemos. Além disso, se a biologia e a fisiologia explicam que não devemos admirar de morrer, o espírito não se satisfaz com semelhantes explicações científicas. Quando muito, alguns estoicos podem resignar-se, aceitando calmamente o que não podem evitar, porque inquietar-se não faz senão aumentar a dor inevitável. Mas o comum dos homens só consegue esquivar-se à angústia da morte, fugindo de pensar nela. A morte corta todas as aspirações à estabilidade, à posse do mundo e de nós mesmos, a felicidade que só se realiza plenamente fora da inquietação, na consciência do definitivo, isto é, do eterno. Também não é difícil admitir que a morte é um castigo. Se há um Deus bom, não nos podia ter criado para morrer. E quando o homem se encontra perante crueldades estúpidas, como as da guerra, quando vê a 100 metros 200 ou 300 crianças mortas por uma bomba numa escola, quando vê cair ao lado a mulher e os filhos, fica como que embrutecido por um espanto doloroso e não compreende como tais atrocidades possam corresponder a uma ordem qualquer. E contudo, a morte como a dor entram na ordem providencial. O Divino Mestre do Amor ensinou-nos, com o seu exemplo, o lugar que estas coisas tomam na nossa vida. Mas se ele santifica a morte, santifica-a enquanto é dor e humilhação. Chorou sobre Jerusalém ao pensar nos desastres que a cegueira de seus concidadãos atrairia sobre as próprias cabeças.
Chorou sobre o amigo que acabava de falecer, teve compaixão da viúva de Naim quando levava o filho a enterrar. Ele mesmo tremeu e gemeu diante da dor e da morte. Jesus é de uma delicadeza extrema, mas caminha em linha reta para o destino que lhe indica o amor e convida-nos a segui-lo. Mais ainda, fez do sofrimento e da morte meio de ressurreição. Ouçamo-lhe o ensinamento. A morte, meio de ressurreição. A morte e a ressurreição são o centro do mistério cristão. O Salvador veio ao mundo para morrer. É certo que veio também para nos ensinar o caminho da salvação, mas esse caminho passa pela morte e termina na ressurreição. Nós também temos de morrer em Cristo e ressuscitar com Ele. Veio para morrer, isto é, a sua morte não foi simples acidente, uma queda num buraco negro, mas uma interrupção voluntária no caminho que traçou para si e nos traça a nós. E este caminho conduz à glória, à paz e à bem-aventurança. Para o cristão, a morte não é um fim, não encerra coisa alguma, marca um começo, conclui apenas um período, depois do qual começa a verdadeira vida. Mas a morte é um momento decisivo da vida, porque dela depende a verdadeira vida. Constitui o momento supremo da existência terrena, toda a vida se encaminha para ela. A bem dizer, não vivemos senão para morrer, tudo se resume na morte. Morreremos como tivermos vivido. A maneira como morreremos, as disposições em que nos encontrarmos na hora extrema, serão as mesmas que a vida desenvolveu em nós. Não contemos com a chamada preparação para a morte, que nos permitiria uma transformação completa. A maior parte morre sem saber, fulminada de improviso, como as vítimas da guerra ou como os que morrem de morte natural, expirando depois de terem perdido a consciência. Se fala nos benefícios da doença e das conversões que se operam graças a ela, os que tratam dos doentes sabem que, infelizmente, é reduzido o número dos que se aproveitam desta graça. Sabem que a maior parte tem medo da morte e não se lhes pode falar disso sob pena de os aterrar. Sabem que, até para grande número dos que se dizem católicos, a morte é um espanto e que se agarram à vida. Os que se preparam seriamente para a morte são os que, durante a vida, abrem em si as fontes da pureza e da generosidade e se entretêm com o pensamento na eternidade. Cristo, escolhendo a morte dolorosa, que foi um desafio aos sonhos de glória humana, e escolhendo morrer jovem, ressuscitou pouco depois, afirmando assim um soberano domínio de Deus. Mostrou-nos o caminho, porque se não temos de escolher, como Ele, a morte, temos de nos preparar para ela. Desde que entramos na vida, tendemos para a morte, e o sentido da vida é caminhar ao seu encontro. O Divino Mestre morreu jovem, mostra-nos com isso que o que importa não é viver muitos anos, mas morrer bem, e como todo o valor da vida se resume na morte, o problema essencial consiste em chegar ao fim com uma generosidade plenamente amadurecida. O ato supremo da vida é partir para Deus numa bela morte. Partir para Deus, partir com Deus. Por hoje é só. Até a próxima. Um abraço a todos.